Olá, pessoal. Eu sou a Simone, sou psicóloga e esse é o meu canal, Miscelânea Psi. Hoje eu gostaria de pensar com vocês um pouquinho a respeito do medo. O medo, muitas vezes, pode se tornar um problema em nossas vidas. Porque, se nós tivermos medo demais de determinada coisa, esse medo pode nos travar e nos impedir o quê? De seguir em frente, de fazer as coisas que nós necessitamos. Mas o medo nem sempre é ruim. Por quê? Porque o medo, ele também nos ajuda a preservar a nossa vida, né? A prevenir algumas coisas. Por exemplo, se eu tenho alguma coisa para fazer, uma coisa importante, por exemplo, uma viagem, né? E eu tenho medo de perder o voo, caso, por exemplo, eu vou para o aeroporto, então, por conta do medo de perder o voo, eu vou acabar me prevenindo, saindo mais cedo, pensando em quais são as coisas que podem atrapalhar a minha chegada e prevenir isso e conseguir chegar na hora. Então, nesse caso, o medo de perder o voo é uma coisa boa. Por quê? Porque ele fez com que eu preparasse as coisas para que tudo desse certo, né? Mas quando é que o medo é ruim? O medo é ruim quando ele te impede de fazer as coisas, ou ele atrapalha na sua qualidade de vida ou na relação com as outras pessoas. Então, por exemplo, um pai que teve um filho que sofreu um determinado acidente quando estava andando pela rua. A criança melhora, ela já tá bem, né? Aí você tá andando com a criança num parque, em algum lugar assim, a criança fala: pai, posso ir até lá na frente, correr até aquela árvore e voltar? Aí você tem tanto medo por conta do que aconteceu com o seu filho que você já pensa em mil coisas. Ah, mas se vier uma bicicleta e atropelar, e se um cachorro morder, aí você vai pondo assim um monte de coisas e aí você fala com a criança: não, não pode. Sendo que ela ia até lá na frente até a árvore e voltar, sendo que você tá olhando, você tá num parque, não tem carro, não tem nada, você poderia deixar. Mas aí você vai e tolhe a criança por conta do seu medo, né? Ou então, outras situações, né? Tem pessoas que têm tanto medo de, às vezes, não ser adequado, né? Tanto medo de não saber o que falar, que às vezes não vai em festa, não participa de eventos de família, não se permite estar com outras pessoas por medo de não saber o que falar, né? Então, aí é um outro medo que tá tolhendo a sua liberdade, tolhendo a sua possibilidade de conhecer novas pessoas, de crescer, né, na sua vida. Então, também não é um medo muito bom. Agora tem um medo que é pior ainda, quando é aquele medo que é pânico mesmo, né? Tipo, medo de cachorro. Tem gente que quando escuta o barulho de cachorro já começa a tremer, já começa a passar mal. Por conta de, às vezes, algum evento que aconteceu em anos anteriores ou na infância. E aí essa pessoa o quê? Começa a ter uma visão deturpada das coisas, né? Porque qualquer barulho que venha do cachorro já desencadeia um monte de medos, um monte de coisas, e a pessoa já entra em estado de pânico. Ela não consegue nem perceber quando o cachorro tá brincando e quando o cachorro realmente tá nervoso, tá bravo, né? Então, nesse caso, quando o pânico ele realmente te tira do seu centro, atrapalha na sua percepção das coisas, você precisa buscar ajuda, né? Você precisa conversar com um psicólogo, porque às vezes o nosso medo ele é tão grande, mas tão grande, né? Tão avassalador, né? Cresce de uma tal maneira que a gente não consegue perceber mais, né? O que é normal, o que é tranquilo e o que é realmente, né, uma situação que precisa que nós fiquemos em estado de tensão. Por exemplo, né, a pessoa que um dia estava dentro do ônibus indo trabalhar, o ônibus bateu, sofreu um acidente, machucou, às vezes nem machucou muito, mas toda vez agora que ela tem que andar de ônibus, ela começa a suar frio, ela começa a sentir falta de ar, né? Quando tem aquelas pessoas que sequer conseguem entrar no ônibus. Mas porque o ônibus bateu uma vez, significa que todas as outras vezes ele vai bater e vai acontecer acidente? Não, né? Então aí já é uma percepção que exagerada do fato, devido a esse medo que é muito grande, né? Que aí a psicologia chama o quê? De fobia. Então precisa ser tratado, precisa ser cuidado, né? E para que você tente perceber as coisas de uma forma melhor, né? Perceber se de repente você não tá tendo uma visão exagerada das coisas, né? Faça-se algumas perguntas quando você sentir esse pânico, né? Essa sensação de medo. Será que o que eu estou percebendo condiz realmente com a realidade, né? Por exemplo, o cachorro, você vê lá o cachorro brincando com crianças. Será que ele tá mesmo atacando a criança ou será que ele só tá brincando, fazendo festa, fazendo uma gracinha, né? Porque aí o animal dá alguns sinais de quando ele realmente tá nervoso. Por exemplo, um latido de quando tá brincando é de um jeito. O latido quando tá nervoso para atacar é outro, né? Então, perceber essas coisas. Também com relação ao ônibus, ao trânsito, né?
o motorista ele tá dirigindo correndo mesmo, de um jeito que pode causar um acidente. Tem uns motoristas que são meio fora da casinha, né? Meio doidos, né? Então, é alguma coisa que eu realmente preciso ter medo? Ou é o ritmo normal do trânsito? Ele tá dirigindo normal, às vezes tá andando um pouco mais rápido, porque o fluxo de veículos exige que ele vá mais rápido. Entendeu? A gente tenta perceber o que é real, o que está acontecendo e o que é que a gente está imaginando, o que é que a gente está supervalorizando para a gente conseguir o quê? Ter esse equilíbrio, né? E não entrar em pânico por aquilo que não tem razão no momento. E se você aí sofre de alguma fobia, de algum medo, né? E vê que você não está conseguindo lidar com isso sozinho, né? Procure a ajuda de um psicólogo para estar te ajudando, né? A estar tendo uma visão diferente das coisas, estar te ajudando a perceber como você pode melhorar, né? Fazer algum planejamento aí de ação para que você melhore na sua qualidade de vida, né? O que você não pode é o quê? Deixar que o medo te domine, né? E acabe tirando a sua liberdade de ser, de crescer, de ir e vir, tá bom? Então, um grande abraço e pode deixar pergunta aí no vídeo, né? Ou se você quiser conversar melhor sobre isso, entre em contato que a gente marca um horário, tá bom? Um grande abraço para você, tchau, tchau!